E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um Sabadinho Podcast, direto aqui dos estúdios, né? R-Vídeos, o estúdio R-Vídeo, que tem essa plataforma aqui, que tem maravilha de produtos, muitos conteúdos para vocês, então fique à vontade. E é claro, nós temos aqui o Sabadinho Podcast, então aproveite, se você não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, que sempre que aparecer uma novidade, você já vai estar muito bem informado. Bom, essa nossa bateria aqui de bate-papo, eu estou conversando aqui hoje já dos bastidores, e aí, falando um pouco mais de tantas histórias aí de bastidores, e aí a gente diz, não, vamos fazer um podcast, vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco mais, porque você também é um pré-candidato, então já vamos falar aí com o pré-candidato, aqui a vereador pela cidade de Manaus, capital do Amazonas, mas não é simples pré-candidato. O homem tem toda uma história aí, a gente às vezes se pergunta assim, rapaz, isso daí já deu muita alegria nos campos, mas vamos lá. Porque eu tenho que te apresentar como pré-candidato. Então eu vou colocar aqui, Missionário Luiz Mendes. Acertei? Exatamente. Porque o pessoal te chamava muito, né, do Luiz, Luiz da Alvorada. Alvorada. Muito... Na verdade, na Alvorada foi onde eu me criei, né? Entendeu? Legal. Então eu me criei, fui jogador de futebol dentro do bairro da Alvorada, fui presidente do bairro da Alvorada 3, né? Na verdade, com uma história muito grande de conquista, né? Na frente das lideranças do processo político, né? Beleza. Bom, missionário Luiz Mendes, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Sabadinho Podcast. Fique à vontade. Tem uma água, tem um biscoitinho aqui. A gente vai bater um papo aqui, vamos falar das coisas boas e relembrar também, né? Pode até não ser coisas tão boas assim, mas eu acho que vale como lição de vida. Você tem uma história aí de vida, um testemunho muito forte. E a gente vai conversar também um pouquinho. Primeiramente, quem é o missionário, né? Porque antes do missionário, tinha o Luiz lá, né? Por onde você quer começar? Vamos começar. Exatamente. Eu digo para os colegas, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo neste momento. Agradecer pela oportunidade que o meu irmão de poder encontrar, né, na verdade, esse gigante, né, da comunicação, que esse nosso irmão conheci pelo decorrer da vida política aí, nos bastidores, né? Sempre fazendo um bom trabalho. Obrigado. E aí, como é que foi que surgiu o Luizinho? Antes de tudo, antes de ser missionário, você já estava começou no futebol, né? Sim. Ou seja, foi a primeira coisa que aconteceu na tua vida, assim? Sim. Já foi crescendo, já foi entrando no futebol? Na verdade, eu com 12 anos de idade, na verdade eu me criei, nasci no bairro da Alvorada 1, lá na rua São Bernardo ali, né? E de lá minha mãe não tinha condições de dar uma escola na altura, num tempo, meu pai tinha nos deixado. Entendi. Minha mãe nos colocou no Melo Mato, foi o meu jardim de infância, 5 anos de idade, ali onde ali na Alvorada 1, entendeu? Agora até parece que é ali na Alvorada 1 era o CRT, que é tipo como se fosse da Guimar Feitosa. Sim. Então 6 horas da manhã a gente entrava e saía às 5 da tarde. Eita, né? Integralzão. Depois com os 6 anos, 7 anos saí, fui estudar no Colégio Humberto de Campos, Alvorada 1 ali, onde tem uma história muito grande. Só que a gente tinha que ajudar a mamãe a sustentar a casa com 3 irmãos, né? Aí eu vendia limão na Joaquim Nabuco com a 7 de setembro. Ali perto era o CO, não sei se tu lembra. Sim, a Casa do Óleo. Ali exatamente. Aí eu tive esse costume, essa essência de Deus na minha vida, de poder fazer o bem. Então, às vezes, no sábado, eu saía da Alvorada, mandava minha mãezinha fazer o kisuke, né? Aquele vermelhinho. Sim, de groselha. Né? Isso, com pão de manteiga, passar manteiga, eu levava naquele tempo lá pro Cheiracola, lá na Matriz, com 12 anos de idade. Depois de lá, eu treinei no Rio Negro, joguei no Rio Negro, né? Com o Edil Negreiro, lá o Mirim. Depois do Mirim foi pro América, seu Amadeu Teixeira. Disputei o infantil, fui pro FART em 87, campeão invicto, seleção amazonense em 88, né? Depois veio o Peladão, fomos vice-campeão no Peladão, e nesse tempo foi um momento muito triste da minha vida, que eu passei 2 anos e meio aprisionado na frente do Vivaldo Lima, onde é a Arena da Amazônia. Pois é, o que te levou ali? Foi o quê? A droga. Numa barca lá, né, que chama Barca do Futebol, Sim. Eu não bebia, um amigo botou uma poeirinha numa chave, e naquele momento eu fui provar curiosidade. Olha aí. Acabei me viciando no tempo, né, passei 2 anos e meio como mendigo na frente do Vivaldo Lima. E viciado? Viciado.
Pedia todos os dias para me morrer. Mas uma 00:30, numa chuva, me doía. Quanto tempo você passou? 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Entendeu? Isso foi em 93, 94. 95, uma data, um senhor me tocou à 00:30 e disse que nunca mais eu ia comer o resto que as pessoas comiam. Chovia muito. Esse senhor foi embora e disse para mim: a partir de hoje não comerás mais o resto que as pessoas comem. Entendeu? Mas aonde tu tocar, eu estarei tocando. E aonde tu abrir teus lábios, eu estarei fluindo a minha palavra. Tava e pela graça de Deus, depois voltei para cá às 5 horas da manhã. Minha mãe chorava que nem uma criança recebendo o seu filho querido de volta, né? E nem eu, na verdade, eu não jamais tinha intenção de fazer aquilo. Claro. Né? Nenhuma mãe quer isso. Mas em 94, 95 eu voltei, um ano depois perdi minha mãe. Chorava muito e dizia: mãe, por que me deixaste? Né? Porque o orgulho do ser humano muitas das vezes faz com que você às vezes perca algumas oportunidades, pedir perdão, se você errou, de poder. E depois eu, pela graça de Deus, eu conheci minha esposa, que tem 27, vou para 28 anos casado, né? Minha esposa tem 2 filhas, na verdade são 4 filhos antes de eu poder me converter. Eu jovem, era namorador, né? Tenho 4 jovens, já são homens, minhas 2 filhas mulheres, né? E daí começou eu querer fazer, sempre trabalhei no lado de poder querer lutar pelo próximo. Perfeito. Agora, me tira uma dúvida só, missionário. Quanto tempo demorou aí esse período de você sair novamente? Você passou 2 anos e meio. E o período para você, tipo, a gente usa a linguagem, né? Ficar limpo ali, sem ser mais um dependente, sem ser dependente químico. Amado, eu digo pra galera que foi algo assim sobrenatural de Deus. Porque primeiro eu não gostava de evangélico. Normalmente, né? Entendeu? Era. Porque eu ia pelo que as pessoas falavam. Entendi. Entendeu? Então a palavra de Deus diz: conheceis a verdade que ela te libertará. E na Bíblia a gente vai encontrar a passagem de Paulo. Entendeu? Que na Igreja Católica chama de São Paulo. Isso. Paulo, que é como se fosse o fundador da igreja e tal, né? Então eu lembro nessa passagem parte minha. Porque o Paulo, quando era Saulo, na verdade ele seguia pessoas, entendeu? Pensando que eram as pessoas certas. Certo. E eu, nessa linha, quando eu vim conhecer a Jesus, que aquela voz tocou em mim naquele dia, aquele Senhor me tocou, eu tenho a plena certeza que foi Jesus, porque para mim estar aqui vivo, na dimensão do que ele tem feito na minha vida há 27 anos, entendeu? Mas isso tudo, imediatamente, quando foi 5 horas da manhã, eu voltei. Não consegui olhar mais para bebida, para droga. Mesmo? Totalmente. Por isso que eu digo para as pessoas que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Sim. Entendeu? É ele que salva, é ele que cura, é ele que sara. Porque o homem, as pessoas me chamam de pastor, de missionário, mas eu digo que Jesus, esse pódio não é meu, esse pódio é dele. Entendeu? E de lá eu comecei a fazer, fui presidente do bairro da Alvorada 3, né? Me casei com a minha esposa, era da Alvorada 3. Fui o presidente do bairro mais atuante, porque eu, além de ser presidente do bairro da Alvorada 3, eu atendi as demandas da Alvorada 1, Coaban e Morrinho. Entendeu? Tudo interligado. Isso. E pela graça de Deus, cumpri essa missão, mas nós não tínhamos casa. Era a casa da minha mãe. E aí só dar uma pincelada para lembrar mesmo, né? Houve um fato ali do lado da Rua do Samba, na Alvorada, aquela Rua do Samba. Sim. Os moradores lá eram 114 moradores, moravam lá, em cima daquele garapé. As palafitas ali. Isso, então eles foram notificados pela juíza federal para sair sem direito a nada. Como o pessoal no tempo sabia que o Luiz era um cara que gostava de dar a vida pelo seu próximo, que eu gostava sempre de lutar, de estar ali. Gostava da confusão da também. Confusão. Da confusão de ajudar. Saudável, né? Porque diziam que saudável. Pedro, na palavra de Deus, ele era polêmico. Muito. Mas ele era polêmico porque ele não admitia injustiça. Exatamente. O próprio Cristo falou para os falsos profetas, o Cristo mesmo, na hora, ele chamou eles de escribas e fariseus. Entendeu? O Cristo não é só aquele que, ele tá ali não, mas uma hora ele estourou, ele chutou, entrou na casa dele, quebrou tudo que estava fazendo. Fazendo comércio. Então, num tempo lá, a juíza federal notificou os moradores ali do Morrinho, até mandar um abraço para todos, e aí notificou sem direito a nada. Uma semana faltava, que a empresa que ia construir, também não sei, não queria indenizar, e aí eles vão procurar o Luiz Alvorada no tempo. Luiz Alvorada. Eu digo, bora lá reunir. Chamei a Crítica no tempo, Jornal Crítica, foi para lá,
Eles explicavam que, é lógico, quem vai dar uma notificação dessa tem que ter argumentos. E os argumentos deles era dizer que eles poluíam aquele igarapé. Aí eu, como advogado não formado, mas na prática lá, eu disse, não, eu discordo. Falando para a crítica, esse bueiro aí é a gente que limpa. Pronto. Todo final de semana. Quem poluía no tempo era Ambev, era Fuji Filme, Guaianás, Duque de Caxias. Você fez a confusão logo grande, Deixa né? Que o BO ficou grande, mas eu era inocente, eu não sabia do que vinha para mim. Resumindo, né? Aí disseram que eles estavam desmatando aquela comunidade. Pô, eu me criei naquilo ali. Aí eu digo negativo. Quem desmatou aqui, eu tinha uma foto do Gilberto Mestrinho de 1980. Quando ele foi fazer o sambódromo. E eu mostrei para a juíza federal, através da repórter, que foi o Gilberto Mestrinho no tempo, querendo urbanizar ali tudo direitinho, e arrancou as árvores, não foi eles. Aí tinha uns 10 pés de jambeiro por lá. Eu digo, olha, tá vendo essas árvores aqui? Isso já é um projeto nosso de arborecer. Olha aí. Aí eu chamei os moradores, tudo gostam de mim ali, pegaram conta de luz, de água, IPTU, mais de 20 anos na terra. Pagando tudinho. Pela Lei Federal dos Campeões tem o direito. Aí no outro dia saiu no jornal A Crítica, na primeira página, Luiz Alvorada denuncia a indústria de cerveja pelo igarapé. Pois é, imaginei a confusão. Olha o BO que eu arrumei pra mim. Eita. Arrumei sem saber. No outro dia eu fui sorteado na Casa Cidadão no Conjunto Carlos Braga. Ih, fizeram acordo. Aí... Não, eu tinha que... Não, será que uma pessoa falou, será que ele já... Não, eu tinha que mudar na hora. Senão tu perdi a casa. Deixa que eu vim entender o propósito de Deus na minha vida. Quando foi a noite que eu já estava para lá, não sei se de onde veio, mas veio 4 homens encapuçados, onde a gente morava na casa da minha mãe, e aí quebraram meu irmão na porrada num tempo, querendo saber onde eu estava, mas Deus já tinha me levado para outro lugar. Olha aí. Quando foi na semana seguinte, no outro dia dessa matéria, a juíza federal coloca lá no canhotinho lá embaixo, que ela queria só um parecer. Se ela queria só um parecer, por que ela estava notificando? E aí todos os moradores do Morrinho partiram a serem indenizados desde essa causa. Olha aí, já foi ali já nascia o político ali também, né? Aquele Entendeu? que gosta. Então eu tentei 3 vezes, né? Tô indo para a 3ª vez. Como candidato? Candidato. Agora pré-candidato. Você já foi candidato 2 vezes. Sempre eu dou sorte para os candidatos majoritários, né? Olha aí. Espero. Pois é, porque o missionário, você tem um trabalho de base aí que não é de hoje, né? Sim. Você já trabalhou com muitos políticos, já ajudou muitos políticos. Todos me conhecem. Exatamente. E como é que ficou então esse contato ainda permanece? A gente sabe que política, hoje você é adversário, amanhã você pode ser um aliado, a política muda todos os dias. Eu sempre falo para meus colegas e para a sociedade evangélica do esporte, que hoje a gente anda há mais de 11 anos, eu sempre digo que a política eu faço que nem o futebol. Tu monta um time, entendeu? Eu agora estou jogando no time do Roberto, entendeu? Foi o cara que me identificou na linha, não tem um esquema, não tem mentira, não tem parada errada, não tem enganação. Respeito todos os outros demais colegas, entendeu? Mas eu entrei nesse time. Eu gosto de entrar para um time para ganhar. Bom, falando do Roberto aqui, que é o Roberto Cidade, deputado estadual, presidente da Assembleia e pré-candidato a prefeito. Já aproveitando então que você já tocou nesse assunto aí, o seu partido, né, o PRD, sim, onde você está aí, que é exatamente o partido de base ali também, que está apoiando essa pré-candidatura. Tá tudo alinhado? Tudo alinhado, até assim, foi uma coisa, coisa também de Deus, porque queira ou não, lá no PRD é o deputado Felipe Souza. Sim. Entendeu? Um jovem cheio de talento. Eu digo que ele é mais jovem, que eu conheci ele garoto. Mas sempre foi talentoso, o Felipe. Inteligente. A gente jogava bola às vezes na frente. Mas assim, eu já vim encontrar ele já tempos depois. Entendi. Eu até sentei com ele na última eleição e disse para ele, Felipe, deputado, eu até pedi esse missionário, não precisa me chamar de senhor não. Eu disse, não, o senhor é uma autoridade hoje. Eu preciso entender, né? Respeito. Né? E aí eu disse para ele, às vezes eu não vim aqui com o senhor porque eu, na verdade, eu nunca tinha votado no senhor. Mas se eu soubesse que era tão bom votar no Felipe, um cara parceiro, entendeu? Aí eu fui com ele, vou lhe ajudar. Pela Copa Evangélica, nós ajudamos. E aí ele teve uma votação maravilhosa. Perfeito. Não, pode concluir. E aí ele me fez um item missionário. O senhor não deu uma olhada, sem saber que eu já tinha sido candidato lá atrás. Aí disse, o senhor ainda não deu uma olhada para o trabalho que o senhor faz? O senhor seria um ótimo parlamentar, entendeu? Lá na Câmara. Aí eu disse, pô, deputado, esse é um sonho meu. Eu prometi um dia antes da minha mãe falecer,
que um dia eu ia chegar lá. Perfeito. E aí, tá seguindo nessa história. E assim, enquanto a vida há esperança, eu digo para meus amigos, pessoal na Alvorada e por onde eu vou, diz, pô, cara, de novo. eu digo, olha, quando é sonho, enquanto a vida há esperança, né? E aí o Felipe tem me dado total apoio, não só ele, apoio moral, Sim. né? Ele, por exemplo, o Roberto, um cara, meu irmão, que garoto espetacular esse rapaz. Pois é. Entendeu? Eu vim saber da história dele. Nós passamos bem pertinho, eu e o Roberto. Eu cuidava de barco no centro para mandar o Santarém e ele trabalhou em barco. Sim, com a entendeu, família, né? claro. Entendeu? Então, um cara que teve uma trajetória, Bem do interior. não só do trabalho, depois empresário. Perfeito. Né? Esses jovens hoje que são talentosos, né? Eu posso dizer que eu sou maior, mas são talentosos, né? Eles entraram ali na Assembleia, era um pau, era uma briga, era uma porrada. E aí hoje eu vejo o Roberto como presidente da Assembleia, vejo o deputado Felipe como líder do governo. Eu estava um dia desse observando, até a oposição gosta deles, cara. É algo interessante, assim. Amém. Entendeu? E vamos falar um pouquinho agora aqui do futebol. O futebol sempre fez parte da sua vida. Não é? Até chegar hoje aqui, com essa Copa que a gente vai já falar aqui, que é a maior Copa de futebol, né, com evangélicos do Brasil, começou ali já como jovem, ainda como criança, ainda jogando futebol. A gente falou logo no começo, depois você jogou, foi pro profissional. Uhum. E por que não deu continuidade? Foi exatamente aquele ato ali de 2 anos e meio, foi aquele momento. Aí é que tá o boom do negócio. Não era aquilo. Na verdade, quando eu fui para o deserto, eu vim entender, que eu vim abrir os olhos, que a maioria dos jovens, quando estão entre 15 a 18 anos, estão num momento de curiosidade. Isso. Então, não adianta tu ter só uma escolinha de futebol, segurar o garoto até 15 anos. Aí dos 15 anos está o momento da curiosidade. E aí os garotos vão jogar em campeonatos, com todo respeito de todos os campeonatos que tem, a gente diz da igreja campeonato do mundo. Sim. Mas respeitando toda a sociedade. Então lá, muitas das vezes, é oferecido como foi oferecido para mim a droga e a bebida. Você tem experiência. Isso, então eu falava para minha esposa, eu saía do Nova Cidade, eu tinha um escortezinho, eu ia treinar os garotos no Cacau Pereira. Aí eu peguei o lixo, o abadá de carnaval, o lixo jogado, e montei uma escolinha de futebol que saiu no Diário do Amazonas no tempo. Foi ali que o ex-governador José Melo mandou me chamar no tempo. Foi. Quem é esse garoto aí que tá fazendo Exatamente. Aí foi lá, perguntou, fui lá no gabinete dele. Inclusive, nesse dia que eu ia no gabinete dele, tinha um ex-mendigo que eu peguei na rua também, levei para casa de recuperação. Quando eu vou passando para entrar eu nunca tinha entrado naqueles lugares, no corredor ali, esse senhor me abraça chorando. Esse missionário, sou eu, o mendigo. Jesus, eu tinha levado ele 1 ano atrás. Jesus transformou a vida daquele rapaz e ele pintava os quadros do pessoal do governo, ganhava um dinheirão. Olha aí, rapaz. Entendeu? E por ser, né, o evangélico missionário, você coloca dentro do esporte a palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí, lá do Cacau Pereira, que era o maior número de criminalidade de jovem lá, com aquilo que a gente usou, saiu uma matéria no jornal que a Polícia Militar no tempo disse que onde eu estava treinando, o número de criminalidade diminuiu de jovem. O homem, é só mídia boa, né? Aí entendeu? Pronto. Aí eu bumba. Aí eu digo, mas Senhor, o que eu poderia fazer mais? Porque eles ficam até os 15. Aí Deus trouxe a estratégia da Copa Evangélica de Futebol. Isso. Começou em Manaus. Isso. Manaus tem a maior Copa de Evangélicos do Brasil. Do Brasil hoje. E é uma Copa que existe em vários estados. Recife, Fortaleza, Salvador são dirigidos por nós. Entendeu? São irmão nosso. Em Fortaleza é o goleiro Adesso, que agarrou no Catar, em Fortaleza. Vai estar comigo sábado aqui, né? E Salvador é o Eliseu, presidente lá, tá? Só é você entrar Copa Evangélica aí no Instagram, onde for, você encontra Bahia, Salvador, Recife. Inaugurou agora recentemente a do Paraopeba, aqui no Pará. Aí, né? E esse campeonato começou lá e nós começamos com 20 equipes.
né? Nós estamos há 11 anos. Mas já começou grande, hein? Colocar 11 equipes. O Campeonato Amazonense tem 10 equipes. Entendeu? E olha a história que tem esse ano nós estamos fechando com 90 equipes. 90 equipes? 90 equipes. É o maior, não acho que se duvidar. Hoje nós temos cadastrado 2.700 atletas. 2.700 atletas que nós vamos, agora sábado nós vamos estar dando abertura. Fazer a abertura... É o Amazonense. É o Amazonense. Campeonato Amazonense. E aí, vários nomes também, já que fizeram história no futebol. Poxa, meus irmãos, amigos, que é Jesus que dá, porque como é que eu consigo... Um mendigo vai conseguir os caras que eram minhas estrelas do futebol, ser meus amigos hoje e orar por eles. Eles orarem junto. Magno Alves, Viola, Amaralzinho, que fez um golaço agora... Esse final de semana, né? Ele até estava dizendo para mim, pô, pastor, nem eu imagino, nem eu esperava fazer um gol desse. Eu digo, isso é a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Olha que entendeu? Legal. Então, a Copa Evangélica se tornou isso, e é óbvio, eu não vou poder fazer isso só. Sim. Né? Ela começou lá em 2014, e graças a Deus, os 2 anos que o deputado Felipe Souza está lá, que antes as igrejas tinham que pagar a inscrição, a mesa. Todo o suporte, né? E esse ano, porque às vezes tem igrejas pequenas, que às vezes ele não tem condição. E aí eu levei essa causa para o governador. Toda a igreja já consegue montar um timezinho ali já. Isso. Mas é um ministério que é pouco visto dentro da igreja. Entendeu? Muita gente não acreditava que futebol, entendeu, poderia evangelizar 14 anos. Hoje todo mundo está fazendo em Manaus. Campeonato, eu já ajudei a Copa Assembleiana, da Assembleia de Deus. Meu irmão, eu não tenho, quanto mais for a obra de Deus, eu estou tendo. Não tem tempo ruim. Exatamente. Muito legal. E essa sua vinda agora como pré-candidato é exatamente para dar continuidade àquele seu projeto que você já veio antes, não deu certo, mas agora mais tranquilo, ou seja, com a base ali, trabalhando, não parando, não desistindo. É isso que te levou aí a ser um pré-candidato? Exatamente, que até mesmo a gente, em alguns outros momentos, a gente ajudou muita gente, né? Mas a gente sempre falta um pouco mais. E isso foi despertado do próprio deputado Felipe Souza. Que legal. Ele disse, pô, já pensou essa sociedade com um vereador lá? Um representante, entendeu? Né? Eu digo, pô, deputado, é verdade, me faz acordar para aquilo que eu estava só... Eu vivia o sonho de Deus. Sim. Porque minha esposa, quando eu fui a última vez para o candidato, eu estava numa caminhada no Monte das Oliveiras gigante. E as pesquisas me mostravam ser vereador. Minha esposa caiu de moto debaixo de uma carreta. Meu Deus. E eu naquela hora chorando onde eu estava, numa caminhada grande, no Monte das Oliveiras. Aí eu disse, Deus, entre minha esposa e esta eleição, se tu permitir ela não ter acontecido algo grave, eu largo agora. Eu larguei no tempo, ainda me apareceu 908 votos. Olha aí. Eu larguei e ficou 2 meses da campanha. A gente sabe que a família é a base da sociedade. Né? Então... Eu acho que você ali já deu um exemplo também para que todos os manauara entendam o amor pela família. É a base da sociedade. E o vereador vem agora, o pré-candidato vem a vereador, aí para trabalhar exatamente nesse projeto, mas a gente sabe que um vereador também, ele atua em todas as áreas. Na verdade, eu tenho uma experiência em tudo, né? Deus me preparou em todos os ambientes, né? Líder comunitário faz tudo, né? Tudo. Entendeu? Ele é assistente social. Eu tinha uma Brasília num tempo na Alvorada que chamava uma Brasília preta. Ela era a ambulância da Alvorada 3, que não tinha Alvorada 3, não tinha posto de saúde. Então todo mundo que ficava de doente corria na minha casa. Por exemplo, eu sempre me encontrava com o que foi no tempo o vereador, o Gugel, lá de Santo Antônio. Ele tinha uma Belina e eu tinha uma Brasília. Ele, pela graça de Deus, ele alcançou, né, o tempo. Inclusive, eu acho que até vai ser candidato, é meu amigo, todos eles. Entendeu? E aí é muito importante para esta sociedade esportiva evangélica. Só que lá nós arrecadamos, só agora nós vamos arrecadar no sábado, previsto 4.000 toneladas com a parceria com a Ubra para mandar para o Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos repetir aqui, porque isso aí é um negócio... a Ubra em parceria com a Ubra. Com a Ubra, entendeu? Eu tive hoje com o reitor, né? Então nós sempre arrecadamos, nós levávamos para o Cacau Pereira. Que era o projeto base. Projeto lá, né? Então a gente faz um cinema evangélico lá, faz um culto, dá 600, 700 pessoas e a gente abençoa as pessoas. Né? Só que neste ano é um ano eleitoral, eu não posso. Não, exatamente. Né? Então, correr o risco de fazer algo, mesmo que seja com boa intenção. Então eu já fui lá passar todo o processo para
para a faculdade UBRA. A UBRA que vai arrecadar lá, né? Eu não posso ter contato nenhum, porque a gente precisa respeitar a lei, sim. né? Mas eles vão arrecadar aí para mais de 4.000 toneladas. A UBRA vai levar para o Rio Grande do Sul e entregar no nome da nossa cidade, de Manaus, né? E da sociedade evangélica, que também está aqui orando por eles, né? Poxa, muito bem. Como é que as famílias vê? A gente tem os jovens que participam e nesses atletas aí, toda a família já é evangélica ou nem todos são evangélicos? Aí que é o bom também. Geralmente a Copa Evangélica a gente faz assim, a gente escolhe 5 não evangélicos para participar. A igreja tem que escrever 5 não evangélicos. Cada igreja, cada time, no caso. Porque quando termina o campeonato, a maioria deles aceitam Jesus. A mãe que chorava antes, porque o filho chegava drogado e bêbado, hoje ela chora na igreja de alegria de ver seu filho restaurado, de ver seu esposo restaurado, de ver sua família, entendeu? Ali encontrada com quem verdadeiramente nós devemos nos encontrar, com Cristo Jesus. Muito bom, muito legal. Vamos lá, hoje pré-candidato, dando tudo certo, se torna oficialmente aí um candidato, vai fazer aí a campanha. A gente sabe que agora o período não é tão grande como antes, né? Sim, você verdade. tem que ter muita sola de sapato. E como é que tá aí a base aí para essa campanha? Eu acredito em algo fenomenal. Estava vendo uma entrevista do aquele lourinho que foi prefeito, é muito famoso em Manaus. Sim. Fugiu aqui, mas ele disse, os caras disseram, irmão, o pessoal disse, pô, tem dinheiro? Aí ele disse, e precisa dinheiro, né? Eu tô levando a mesma linha dele. Entendi. Entendeu? Que é óbvio que num jogo desse, num campeonato desse, tem algumas pessoas que parece o Real Madrid jogando com o Fart Clube aqui. Mas a nossa diferença é que o missionário está 11 anos abraçando as pessoas. Certo. A gente passa 6 meses dentro dos campos, de terça, quinta e domingo com a família. Minha esposa diz que nós não somos uma família normal. 11 anos orando, abraçando, vendo vida sendo transformada. Se foi isso que verdadeiramente, né, as pessoas necessitem de uma pessoa que tem um histórico de honestidade, um histórico que não tem esquema, casado, entendeu? Exemplo para a família e exemplo para uma multidão de atletas. Perfeito. Que hoje em toda Manaus a Copa Evangélica está em toda Manaus. A Copa ela acontece uma vez ao ano? Uma vez ao ano. E qual o período? Porque eu imagino que a quantidade de times, né, por ser aí o maior do Brasil, qual o período médio do campeonato? Nós começamos em junho e terminamos em outubro. Rodada todos os fins de semana. Mas tu imagina, nós estamos ocupando a mente dos jovens. Sim. Entendeu? Boa. É um trabalho que é um preventivo da sociedade. Para te ver, 14 anos, em 2014, em Manaus, só para dar uma lembradinha, havia um toque de recolher à noite. Absurdo. Entendeu? E eu e minha esposa e minhas filhas, que graças a Deus as pessoas que são dessa outra sociedade, elas sempre nos respeitam. Perfeito. A gente, para ter uma ideia, nossos jogos eram à noite. Eu e minhas filhinhas, hoje já estão maiores. A gente largava o último jogo que acontecia meia-noite, em todas as zonas, eu e minhas filhinhas. E aí, de lá, nós aí íamos apresentar os jogos num monte onde eu orava, 5 anos. Então, nós chegávamos em casa 4 horas da manhã. Isso é processo. É tudo que tem acontecido na nossa vida. É Deus, entendeu? Deus mesmo, né? E nós estamos aqui para cumprir uma missão para o nosso Senhor. Perfeito. Acreditamos, em nome de Jesus, que vai acontecer algo lá. Que eu quero dizer para os meus irmãos que estão assistindo. Todos os dias vocês vão ver naquela tribuna, vai ser comentário em Manaus toda, que todas as vezes que eu for levar a palavra, eu estarei saudando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É impactar. É porque a palavra de Deus, a gente vê, muitos falam de Cristo, mas quando chegam no local, esquecem de Jesus, esquecem da obra. Então nós estamos, já sou um cara muito realizado. Aí daquele que me renegar. Hein? Entendeu? Diz o Senhor. Eu estava chorando semana retrasada em um lugar, eu digo, mas Deus, em 1 Josué eu encontrei essa passagem, que ele ia atravessar o Jordão. Eu digo, Senhor, mas como é que eu vou chegar lá? Pois Senhor, os caras, tipo Davi quando se prepara com Saul. Olha, o Saul tá de armadura, com espada, com capacete e tudo. Mas Davi olha para ele e diz assim, hoje mesmo o Senhor vai te me entregar na minha mão, a tua cabeça na minha mão. E eu creio para a palavra que de Davi, a também de Josué, que o Senhor me permitiu passar tudo isso
para que uma grande liderança está surgindo na nossa cidade. Muito bem. Respeitando o próximo, amando todas as sociedades. Conheço, terminei meu ensino médio, né, com 37 anos, que eu não queria estudar, eu queria jogar bola antes. E terminei para poder amanhã depois chegar, poder ter uma palavra que venha agradar o irmão, mas eu falo que nem Jesus. Quando chegou na sinagoga, as pessoas diziam, mas Jesus, que faculdade tu fizeste? Aí ele disse, e de onde vem essa sabedoria? Ele disse, toda a sabedoria que me vem do céu. Então toda a sabedoria que há sobre mim e sobre a sua vida vem do Senhor. Todos os benefícios de bom que há sobre nós, nada somos nós, tudo é Ele. Perfeito. E as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Pode, no Instagram, Cópia Evangélica M, você me encontra, tem lá o Instagram Cópia Evangélica M, mas também tem o Instagram Missionário Luiz Mendes. Qual que você vai usar mais assim nessa corrida eleitoral? Missionário Luiz Mendes. Missionário Luiz Mendes. Então tá aí, ó. Entendeu? Missionário Luiz Mendes, você vai lá nas redes sociais. Porque às vezes a gente tá nesse bate-papo aqui, a gente tá falando tanto assim, mas às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Quando a gente termina aqui o podcast, rapaz, eu até faço essa pergunta. E se alguém me vê de repente, tá com saudade, porque eu tô em toda Manaus, eu tenho meu telefone também, um zap, né? 9201-5707. A esposa diz, rapaz, tu dá teu telefone assim, eu digo, se eu quero este cargo, eu preciso estar preparado para atender todo mundo. Perfeito. Eu não quero estar me escondendo ali. Aí eu falo, não. A gente sempre brinca, né? E ó, não é o chip só da eleição, não, né? Quando termina a eleição, tem muitos que pegam o chipzinho e tchau, ninguém vai me encontrar mais. Entendeu? É o mesmo telefone de toda a minha vida. Legal. Eu trabalhei na área de saúde, no tempo fui assessor do Risonildo Almeida lá atrás. Sim. Doutor Risonildo, aprendi muito, marcar exame, cirurgia, cuidar de vidas, né? Então, assim, questão de saúde, esporte, toda a área. Graças ao Senhor, eu creio que esta sociedade possa dar oportunidade. Eu estou há 30 anos tentando, né? Outros já tiveram oportunidade. Se acontecer isso, eu creio em nome de Jesus que vai acontecer, pelos sinais dos meus irmãos de Manaus toda, dos clubes de Master, FART, Rio Negro, né? Tive no Parque 10, a galera, o Arthur, o seu Amadeu Teixeira, me abraçou. Tem história, hein, rapaz? Mutirão, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Alvorada. Alvorada nem se fala que é meu nome. O verdadeiro Luiz Alvorada. Luiz Alvorada. A Rocha Alvorada. A Rocha Alvorada, né? O que eu não te perguntei que deveria ter perguntado, né? É agora, pra gente fechar aí. Você acha que tem algo ainda... Assim, eu poderia ter te perguntado algo que eu deixei passar, rapaz. Às vezes o cara tá assistindo a gente ali e diz, pô, o Sabadinho podia ter perguntado isso, aquilo. A gente falou muita coisa, né? Falou da sua vida. A sua própria vida já é um testemunho, né? Um testemunho de vida, que tudo é possível aquele que crê. Então você já vem fazendo a história e está mostrando na prática que sim, que tudo é possível aquele que crê. Bom, te desejo sorte, mas se você quiser falar mais alguma coisa aqui, é a hora. Eu queria, ao mesmo tempo aqui que eu tive a oportunidade, mandaram me chamar lá no Palácio do Governo. Eu jamais tinha... Isso agora é recente? Agora? Tem acho que uns 4 meses atrás, mas para mim é recente, é muito gratificante. Eu jamais ia ver que um líder do Estado pudesse olhar para alguém que aparentemente pudesse ser tão pequeno. E eu fui lá e quando o governador pediu para mim entrar, eu quero deixar esse testemunho, e ele abriu o coração para mim. E isso me edificou a minha vida, entendeu? Né? E aí ele disse, olha, missionário, o senhor vai entrar, mas quando o senhor só vai sair quando o senhor terminar de orar, porque, pelo que eu sei, o senhor é um homem de oração. Eu passei 5 anos no monte orando, entrava de 10 da noite e saía 4 da manhã orando. Né? Se a faculdade, que é aquela que os fariseus de repente pergunta para Deus que ele vai dizer. Mas aí eu terminei de orar e ele disse assim, missionário, posso abrir o coração para o senhor? Eu disse, poxa, mas uma autoridade dessa me chamar de senhor, mas eu entendi que ele viu uma autoridade sobre mim, que é Deus. Sim, né? Ele disse, quando eu era pequeno, meu pai me pegava com 4 anos e me levantava. Isso minha mãe diz até hoje. E ele dizia, esse meu filho vai ser governador. Olha aí. Mas ele disse, missionário, eu sofri muito, minha família, fui perseguido, entendeu? Né? Eu até disse para ele que eu tenho um ônibus, eu trabalho com frete de ônibus. Inclusive, uma dessas, o seu último comício, quem levou o povo foi eu, mas eu tive que esconder o meu ônibus para não prenderem lá naquela borracharia perto do Aeroclube. Porque se descobrisse que eu estava fazendo para ele, eles iam me prender e iam caçar o meu serviço. Sim. Aí ele disse assim, o senhor precisa de alguma coisa? Governador, depois de o senhor me permitir orar aqui,
eu só precisava disso. Eu vou sair daqui muito cheio da graça de Deus, por entender que lá quando eu treinava o pessoal lá no Fátima, lá dentro do Fátima, do outro lado do rio, que eu atravessava para treinar as crianças lá também, sim, eu ia num barco de escolar, e aí, governador, um senhor me chamou, uma senhora me chamou lá dentro do mato na casa dela, que o esposo dela estava lendo a Bíblia e queria falar algo para mim. E quando eu cheguei lá, ele era cego. Aí disse, ele mandou te chamar, o Senhor mandou te chamar, para te dizer que você vai sentar na mesa dos príncipes. Perfeito. E pela graça de Deus, eu sentei já com esses príncipes, e também não deixo aqui de falar que você também é um príncipe. Amém. Entendeu? Obrigado. Que Deus venha te abençoar. Agradecer aqui o carinho que vocês têm, principalmente com o irmão, amigo, sonhador, missionário Luiz Mendes, né? E desejo muita sorte, não só para você, quero desejar muita sorte para o meu, né, majoritário candidato, ao Roberto Cidade, que cara fenomenal, conheci ele, sabe, sempre tem um carinho. E meu irmão, meu amigo, que eu não poderia deixar de jamais falar, que disse para ele que ele me incentivou, né? Eu já estava ali não querendo mais, eu queria cumprir a missão para Cristo aqui, mas vou cumprir a missão para Jesus, que tocou no coração do Felipe Souza. Que Deus abençoe o Felipe, sua família, pessoas maravilhosas. Muito bem, senhoras e senhores, esse bate-papo aqui com o pré-candidato a vereador por Manaus, aqui capital do estado do Amazonas. A gente tem gente no Brasil e no mundo todo nos assistindo, né? Então eu sempre gosto de falar aqui e frisar. Muito obrigado aí, missionário. Lhe desejo muita sorte aí nessa caminhada, né? Que você hoje, pré-candidato, possa realizar o primeiro sonho de se tornar, de fato e de direito, um candidato e poder aí caminhar aí para realizar esse grande sonho. Muito obrigado mesmo, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. E olha, pessoal, esse podcast aqui, ó, vai pra conta. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal, já sabe, aproveita, se inscreva, acione o sininho, que quando tivermos sempre uma novidade, você, é claro, já vai estar muito bem informado. Um abraço e até a próxima.